Aqui, ó, é o mesmo capacitor. Só que esse multímetro aqui, ele tem uma escala muito baixa, ele só vai até 200 microfarad. Tem capacitor que ele ultrapassa esses 200. Então fica difícil de estar utilizando, porque a escala é muito limitada. Capacitores pequenos ele ainda vai. Que nesse aqui, esse aqui é de 0,22 microfarad. Esse é um capacitor eletrolítico. Então esse capacitor aqui, ver se a câmera foca. Se está dando para vocês verem aí, mas eu acho que dá. A carga de temperatura dele é de 85 graus. A tensão que ele abrange é 100 volts, né? E aqui está a capacitância, 0,2 microfarads. Então, estamos aqui com o nosso multímetro, já com as ponteiras no local correto. A gente vai descarregar ele, né? Então, você pode ver que ele deu 0,26 ali, ó. 0,25. Tá na escala de 20. Então esse capacitor está dentro da tolerância dele, né? Então a forma correta de se medir é dessa maneira. Eu tenho um aqui de 10 nano. Eu vou diminuir a escala para 200 nano, para 20 nano. Tem a escala de 20. Então tá dando 9,94, 9,95. Então esse aqui ele tá dentro da tolerância dele. Devido tá medindo com as ponteiras, ele dá uma variada maior. Você tem que medir quanto mais perto da entrada, melhor. Então você utiliza a extensãozinha, as garrinhas de jacaré que tem. Então, capacitor cerâmico e poliéster se comporta muito bem com corrente alternada, diferentemente do eletrolítico. Nesse caso aqui a gente está falando dos componentes mais antigos. Então a gente vai partir para os SMDs. Que a gente tá com a placa do Lumen, como eu já falei para vocês. E a gente vai fazer a medida de um capacitor aqui. Devido ele tá com a blindagem aqui, ele fica meio difícil de você tá medindo. Então a gente vai medir esse capacitorzinho aqui, ó, e ver qual a carga dele. Primeiro a gente vai ver lá no esquema elétrico qual o valor dele, para ver se tá batendo correto. Então vamos só passar aqui pro nosso amigo aqui, ver se as medições que foram feitas lá no Xing Ling tá parecida, né? Então, lembrando, descarrega o camarada. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, ele é para dar 47, ele deu 54, ele deu 47, ó. Então, quando eu ligo o backlight, ele vai para 500, não 470, porque da bateria, puxou da bateria a iluminação, ele variou, ó. Então você tem que utilizar ele com a bateria carregada, senão ele vai dar variação na medição. Você pode prestar aí, pronto, voltou, pronto, tava 470. Então tá dando 476, 77, tá normal. Então
Então quer dizer, aquele lá fez a mesma função desse aqui, né? Esse aqui é um bem preciso e um dos mais em conta da linha, né? Então aqui a gente descarrega o camarada, danificar nosso equipamento. Vai medir, pode ver que é do mesmo tanto esse outro azul, 470. Legal, ligou, deu uma variação. Então bateria fraca, ela dá diferença na medida. Você, para ligar o backlight, você tem que estar com a bateria carregada. Então nesse caso aqui é 470, deu o mesmo valor, tá correto. Vamos medir lá o outro que a gente tava medindo. Então deu 22, ó. Esse é bem mais preciso a regulagem dele, ó. Esse aqui é 0,22, ó. Deu mesmo de cima. Então a maneira de se medir o capacitor, medir sua capacitância é através do capacímetro, né? Agora a gente vai passar lá para a placa e vai para a placa do Lumia, né? Que essa aula aqui é voltada para a área de telefonia. Ninguém vai estar medindo num telefone celular, ninguém vai estar medindo um capacitor eletrolítico desse, né? Um desse aqui, um desse, né? Então, como você deu para mim demonstrar aqui, capacitor tem vários modelos. Ele vai se adequar ao circuito que você está projetando, o que você está trabalhando nele. Cada um tem uma finalidade diferente, cada um tem uma capacitância, uma resistência. Nada de dizer, vou trocar um capacitor por trocar por outro, porque cada capacitor ele tem sua característica. Pode ser ela em temperatura, pode ser ela em capacitância ou em tensão. Cada um tem sua característica. Você jamais vai pegar um capacitor da Epos original, suas propriedades todas resguardadas, para botar um capacitor chinês desse. Claro que vai dar uma diferença enorme, até na forma do circuito trabalhar, ele vai trabalhar forçado, porque um componente chinês ele não segue os padrões, as normas que é adequadas para estar fabricando aquele componente. Então tem gente que diz, eu vou botar esse capacitor que é igual ao outro, às vezes a temperatura é menor, ele acaba esquentando o invólucro dele, fervendo a calda que há dentro dele, o líquido que está dentro dele acaba fervendo e fazendo com que estufe ele, né? Ou seque o capacitor. Então, agora a gente vai partir lá para o esquema, vai identificar o valor desse capacitor da placa para fazer o último teste na placa para finalizar essa nossa aula de como medir o capacitor na placa de um aparelho celular, que essa é uma das maiores dúvidas que os camaradas têm.